Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui em mais uma aula do Fábrica D e acabamos de receber o tema da prova de redação da EFON na edição de 2024. Então vamos debater sobre esse tema que você vai acabar percebendo com ele se você saiu bem ou mal nessa prova. E fica ligado, se você está com a gente, você vai até o final aqui na análise de hoje, porque eu vou te falar também a respeito do nosso novo plano e pacote EFON para já o ano que vem. Então bate aquela curiosidade no primeiro dia, mas você está muito preocupado mesmo com o dia de matemática e física que eu sei. Mesmo assim, vamos pegar aqui os comentários que nossa equipe de redação fez a respeito do tema que caiu. Mas antes, não esquece de passar lá em www.fabricad.online, onde a gente tem todos os planos que você precisa para a Escola Naval, para a AFA e, é claro, para a EFON, já pensando em 2025. Ao final aqui desse vídeo eu vou falar para você sobre o novo plano voltado para a prova do ano que vem, que não será igual de jeito nenhum ao plano desse ano e vai ter uma novidade muito importante. Então me aguarda até o final que você vai realmente ver que valeu a pena. Ficou curioso, né? Tá? Mas antes vamos aqui pegar quais são os principais tópicos a serem falados como sugestões separados pela nossa equipe de redação acerca desse tema, que é um tema até fácil de ser feito, porém sem tomar cuidado, que quando o tema é fácil, acaba que você fica meio desarmado, aquele clima de já ganhou, né? E pode ser que você tenha alguns moles aí sendo cometidos. E é isso que eu não quero que você faça, tá? Mas por alto, o tema inserção dos jovens no mercado de trabalho e suas dificuldades é um tema que é muito amplo, está presente na nossa vida, mas tem que ver se você abordou ele de forma corretamente, sem deixar nenhuma aresta ali descoberta. E muito obrigado aos nossos alunos, que os nossos professores e alunos têm um laço muito forte e sempre pintam o tema pra gente, seja comentários de questões, meios de provas que como essa que você não pode levar para casa. Então, mais uma vez, obrigado. Tá? Esse tema é um tema que até eu mesmo vivenciei muito, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, desde os 18 anos, na verdade ainda tinha 17, quase 18 quando eu comecei, e sei perfeitamente como é isso daqui em todos os seus percalços, problemas e sonhos às vezes quebrados e outros que são estabelecidos ao longo do caminho. Como, por exemplo, essa transição mesmo dos estudos, né, para o mundo profissional. A gente idealiza muito essa época. A gente tem muita coisa que era sonho e acaba virando pesadelo, e outras coisas que você nem imaginava que podem surgir boas no meio do caminho. Mas muita coisa a gente idealiza de uma forma romântica, e quando vai transitar aqui para o mundo profissional, você percebe que tem muita coisa que acaba que ainda falta em você. Você não é aquele cara bam como você pensava. E outras coisas também que você precisava ou não sabia que precisava, você já tem, tá? Então isso é bem importante você falar sobre. Você tem que também elencar as coisas que eu vou te falar agora. Como, por exemplo, galera, falta de experiência, tá? A exigência por experiência prévia, mesmo num contrato hoje em dia, né, que é de um cargo mais baixo, um cargo júnior, isso na área de informática você vê muito, a área de TI tem muito disso. Você percebe que os caras querem que o maluco tenha uma experiência de um cara que já está há 30 anos no mercado, para um cara que está começando agora, né? Tirando a leite. O cara começou agora e já quer a experiência dele de um maluco consagrado. Isso não tem como. Então, isso é uma divergência que impede muitas empresas de conseguirem um empregado que eles julgam como sendo o cara ideal. E perdem muita gente que é um talento, um jovem talento a ser descoberto numa dessas. Esse tipo de abordagem é muito fácil você fazer, de repente você não soube se posicionar direito, né? Então já vou te dando umas dicas aqui, tá? Bom, qualificação e requisitos andam junto com a falta de experiência. O pessoal pede qualificações altíssimas, né? Cursos, por exemplo, que às vezes, assim, se eles abrissem mão disso, eles conseguiriam profissionais excelentes, tá? Acho que não está dizendo que o cara não tem que ser qualificado, tem que ter mestrado, doutorado, pós-doc, né? Principalmente quando é uma pós-graduação numa área, né? Que é aquela que não é stricto sensu, que é perdão, que não é lato sensu, que é stricto sensu. Qual é a diferença? Uma é aquela mais focada no mercado de trabalho, como assim dizer, e outra é aquela mais focada no meio acadêmico, tá? No caso stricto sensu, mais voltada no caso do mercado de trabalho. E muitas vezes não é suficiente hoje em dia, algumas certificações, cursos, palestras, simpósios que você tem que ir, é uma coisa muito grande, você tem que estudar em feiras. Cara, você tem que estudar pra caramba, tem que se aperfeiçoar o tempo todo, senão só a faculdade não dá. Você que está estudando, querendo uma carreira militar, você já sabe que você já dá a largada em relação às demais pessoas em relação a isso. Porque você vai ter um bom salário, não é um salário nome, mas vamos assim dizer para o pessoal leigo, um bom salário para você estudar, você vai ganhar para você estudar e você vai ter uma vida estável, isso é importante, estabilidade.
Até empreendedores que montaram um curso, primeiro eles pegaram e garantiram sua estabilidade para depois pensarem em empreender. Porque você não fica com a faca no pescoço, aquele medo de ser demitido, aquele medo de retaliação, pô, o cara tá empreendendo, não quero esse cara não, ele não é submisso em tudo. Então acaba que isso faz diferença. Então não pense que isso aqui não tem a ver com a sua realidade, tem e não tem, né? Porque você em dado momento pode querer empreender, cansar de ficar só na mesma, por mais que seja estável, por mais que a vida de militar seja excelente, mas tem gente que consegue alçar voos maiores sem abdicar de uma coisa ou da outra. Tem gente que é muito dinâmico e você vai conviver com gente assim lá dentro e vai perceber que você vai acabar absorvendo um pouco disso também, caso você ainda não seja assim, tá? Então, qualificação e requisitos, cara, a parte de TI, de novo, é a parte onde isso é mais gritante a mim. Eu diria que assim, pô, o cara que não sabe nada de TI, para ele se descobrir, TI que eu falo em computação, tá? Ciência da computação, engenharia de computação, mas ciência da computação principalmente. Você que está me assistindo, que vai fazer IME, ITA, que quem é engenheiro da computação, fez a prova da EFON como treino, tá? Saiba disso. Cara, você pode querer fazer engenharia ou principalmente ciência da computação. Mas você fazer isso sem ter um talento prévio, aquele gosto pela coisa, não é uma carreira que você vai na rua, dar um passeio e falar: ah, pensei, vou fazer ciência da computação. Ah, pensei, vou ser ator de teatro. São coisas até mesmo que quem está na área bem posicionado faz depois. Galera do teatro, galera lá da Globo, vai fazer cinema de bobeira na PUC, né? Vai fazer lá porque quer ter uma formação, virar diretor ou coisa maior por trás dos bastidores. E o cara de TI também, ele, pô, não tem muita afinidade. Aí, o cara só sabe instalar um jogo, né? Só sabe fazer coisas pequenas, fica jogando LOL o dia inteiro. Ele acha o quê? Que ele vai para a faculdade de computação e vai se descobrir um grande programador lá dentro? Cuidado com isso daí. Mas mesmo assim tem gente, por outro lado, que, cara, o cara é desde pequenininho. Não tem você que fica nos livros de repente desde pequeno, estudando para concurso militar? Pois é, tem um cara que fica lá trancado dentro do quarto, tá jogando LOL, tá jogando Dota, ele tá lá programando. Ou ele tá lá aprendendo os primeiros primórdios de banco de dados, qualquer outra coisa. Então a gente já tem uma expertise de longa data e desde pequeno, pelo gosto pela coisa, que se você pegar um cara desse, quer dizer, um gênio no que faz, e for, pô, mas você não tem a papelada aqui. Caramba, você está realmente mitigando, impedindo que o cara ascenda na sua empresa ou entre para ela, está desperdiçando um bom talento, um jovem talento, a troco de nada, né? Como, na verdade, ele em si é praticamente a referência de quem vai se qualificar. Tem gente que é tão boa que acaba acontecendo isso. Bom, falta de habilidades sociais. Isso é um problema. Esse é um problema que eu vivi e vi vários colegas meus serem assim. Por que tanta gente, por exemplo, de militar, às vezes faz prova para concurso público depois? Por opção, mas também às vezes acontece também que o cara ele não tem muito traquejo. Galera, então, do IME e do ITA, que quer engenharia, isso é mais fácil de falar. Cara, tem muita gente que, cara, é muito bom fazendo prova, tira 10 em tudo, é super estudioso, mas ele no manejo social é extremamente fechado. É um cara que não se comunica, é um cara, às vezes, até meio, sabe, arrogante, é um cara até meio assim, não tem humildade, ou no trato com o dia mesmo, às vezes o cara é até legal. Às vezes o cara tem gente boa, gente fina, mas ele no trato com as pessoas, ele acaba passando a ideia de que ele é uma pessoa grossa. E isso é ruim, né? Às vezes não é aquilo que você é aquilo que você vende para as outras pessoas. Toma cuidado com isso. Então, às vezes o camarada que é meio falso, sabe? E o cara é gente boa, mas ele tem uma lábia. Tem aquela lábia do networking, né? Isso é uma coisa boa ser citada, né? Fazer network. O cara não é bom de networking. O cara chega lá, vai num jantar de negócio, uma festa de trabalho, fica calado que nem uma múmia olhando para a cara das pessoas, gente. Isso aí eu sei que no tempo de mito também eles te modam a ser assim. Ah, só estuda que tá bom, mas depois na vida você tem que saber se relacionar assim, não tem jeito. Faz parte do jogo, tá? Lembra lá do Bruce Wayne, não? O cara é bom de traquejo social e o poder maior não. Qual é o superpoder? Qual é o superpoder do Batman? É a persuasão, exatamente. O superpoder do cara é a persuasão. Eu tô falando de zoeira, mas na verdade é porque isso é importante. Networking é importante. Às vezes o cara ele é muito bom na parte técnica, mas em habilidades sociais, na parte que eu tô falando, ele é ruim. Isso é algo a ser trabalhado e algo a ser citado também na sua redação da EFON desse ano, tá? Bom, outra coisa importante, expectativas irrealistas. Gente, eu já vi tanta gente que cai do cavalo e acaba se frustrando. Isso é na vida. No meio também business, ou no meio do mercado de trabalho, isso acontece demais. O cara tem um sonho maior do que a perna dele naquele momento, veja bem, naquele momento alcança. O cara quer botar realmente as coisas em ordem reversa. Ele não sabe fazer
um planejamento da própria carreira de forma honesta. Então acaba que ele se coloca numa cobrança, até na comparação em relação às demais pessoas, e quando ele vai para o mercado de trabalho, ele percebe que não é muito bem daquele jeito. Ou então não tem noção do mercado de trabalho, não tem noção do que o espera. Tem vários aspectos aí que poderiam ser citados. Então, às vezes, a pessoa não tem muito bem noção nem mesmo de como é de fato a carreira que ele vai seguir. E na faculdade acabam direcionando ele de um jeito, e quando ele vai para a vida real, ele percebe que é o outro. Então, por exemplo, eu que comecei em paralelo com as faculdades que eu fiz mais do que uma, a já dar aula, eu já sabia como era o mercado. Eu só fui fazer licenciatura quando eu já estava dando aula. Então, tipo, eu tinha uma outra visão do pessoal que está lá, não sabe se quer dar aula, não sabe se vai, se não vai. Tem uma noção errada passada pela faculdade. Por isso que os cursinhos gostam muito do cara que primeiro é monitor, para depois ser professor, para ele já sentir o cara já sentir qual é da empresa também, entender como é que é o dia a dia dos alunos e do modus operandi daquele lugar, porque às vezes o pessoal sai com uma ideia muito defasada, isso em várias carreiras, tá? Isso em várias carreiras mesmo, e aí estágio, tudo mais, acaba fazendo com que você tenha uma noção prévia maior, e quanto mais cedo você faz isso, melhor para você, porque você começa a se direcionar melhor ainda dentro da faculdade, e enquanto você ainda tem um contato maior também, né? Porque faculdade, se você sabe aproveitar, você tem ali contatos que vão render para a vida toda. Se você não sabe aproveitar, você deu muito mole, né? E depois, na época de mestrado e doutorado, nem sempre é a mesma coisa. E na época do mercado de trabalho também, é sempre bom já ter lá, né, aqueles númerozinhos de pessoas que você pode ligar para você conseguir se encaminhar melhor. Além disso, galera, cuidado também com os estágios não remunerados. Cuidado com a cilada, Bino. Porque ele pode estar te colocando ali, muitas vezes, em situações que você vai fazer coisas que seriam praticamente de empregado júnior ao pleno. Isso acontece, tá? Pleno sim. Então, às vezes você está lá como estagiário, mas as suas atribuições do dia a dia não são servir de cafezinho, não. Passou longe do problema hoje ser esse. Você está com a atribuição muito alta. Tem os dois problemas, né? Tu fica lá fazendo nada, só picando papel e servindo café, ou seja, você não aprende nada, ou então vai para outro extremo. Você foi valorizado até demais, porque está fazendo um trabalho de, no caso, trabalhador sênior ou júnior, e está recebendo uma merreca lá como estagiário. Toma cuidado também com isso. Tem os dois extremos, tem as duas faces da moeda. E como que a gente vai lidar com isso? Uma das coisas muito importantes, galera, é a aprendizagem contínua. Isso quer dizer que não importa em que ponto da sua carreira você esteja, seja como militar ou não, isso vale para os dois. Você tem que entender que estudar, você vai ter que fazer isso sempre, seja por um motivo, seja pelo outro. Ah, quer dizer, mas eu sou militar, por que eu preciso disso? Sou estável. Cara, você acha que dentro da EFON, você como aluno, e com certeza você vai ser, você não vai ter acesso, no caso lá, a vários cursos voltados a quem está lá dentro? Tem, e só não aproveita quem dá mole, tá? Então você que vai estar lá dentro, você com certeza vai conseguir aproveitar toda e qualquer oportunidade de pintar, e isso é importante para todo mundo, na medicina, no direito, e para você que vai ser, no caso, oficial da Marinha Mercante. Eu conheço vários ex-alunos nossos que estão lá dentro, e eles agarram qualquer oportunidade com 2 braços e 2 pernas. Seja você também um cara assim, que você vai fazer uma ótima gestão da sua carreira, e comentários como esse, é claro que isso aqui não é uma aula de gestão, né, da sua carreira, e sim, na verdade, sobre o tema de redação da EFON. Entenda que esse tipo de comentário você vai fazer para a sua prova, porque isso é importante a ser dito na hora da redação, ok? Além disso, a mentoria, também você está sempre lá com alguém, se puder pagar um serviço às vezes que é mais caro, né, se não for oferecido para quem já é aluno num dado local, mas que vale a pena quando você tem possibilidades financeiras mais altas, de ter alguém ali fazendo a gestão da sua carreira. Isso geralmente tem muita gente que faz quando já está num ponto um pouquinho mais adiantado, né? Com condições financeiras melhores, mas que vale a pena ser feito. Treinamento também, treinamento constante. O treinamento dado pelas empresas aos seus empregados, principalmente quem está começando, é importante para a inserção dele no mercado de trabalho. Porque, no caso, se você quer alguém que trabalha de um dado jeito, o que vai acontecer? De repente, você tem pessoas que têm gabarito, tem a parte técnica voltada em acordo com aquilo que a empresa está querendo, mas ele ainda não está moldado ao seu dia a dia. Então, é necessário que a empresa forneça um treinamento para que aquele empregado ou futuro empregado seja moldado ao jeito de ser da empresa. E isso não tem jeito. Se ela não fizer esse treinamento,
seja para fazer coisas que são cara a crachá, seja para fazer coisas que são muito particulares da gestão, da vivência do dia a dia desse local, ele vai acabar não tendo empregado nenhum. Então, o treinamento, por vários lugares que eu passei, era muito importante para você ser a cara daquele lugar, para você realmente ter o perfil daquele lugar. Procurar aquele perfil apenas externamente, apenas querendo que a pessoa venha pronta, às vezes não tem como. Então, o treinamento é importante por causa disso. E a aprendizagem contínua também, gente, pode ser fornecida também pelo quê? Também pela própria empresa, ok? Isso não tem que ser apenas você que vai ali buscar. Tá? As três coisas, muitas das vezes, dependendo da empresa, são oferecidas lá dentro e não você que vai buscar antes do seu primeiro emprego. Varia de local para local e são coisas que você pode falar para enriquecer ainda mais a sua redação da EFON. Tá? Então, isso aqui são tópicos que eu meio que resumi lá no nosso site, para quem é nosso aluno. A gente vai ter isso destrinchado por escrito para eles, mas saiba que isso daqui já te dá uma orientação muito boa para que você consiga chegar lá e ter uma redação com nota máxima, ok? Além disso, lembrando que expectativa irrealista tem a ver também com, às vezes, a própria empresa, né? Ficar iludindo a pessoa com cargos aos quais, ou funções às quais, ou promoções que ele pode obter, quando na verdade não é muito bem assim, tá? Então essa expectativa irrealista é gerada pelo quê? Pelo próprio jovem e também pelo próprio modus operandi, né, do mercado de trabalho, que às vezes meio que cria uma falsa ilusão de que lá dentro a escala de crescimento e a velocidade de crescimento é de um jeito, ou na verdade é de outro. Então isso é o suprassumo do que você poderia ter falado na sua redação, ok? Feito pela nossa equipe de redação no Fábrica D. Gostou? Senta o dedo aí no like, curte, compartilha. Lembrando que eu nem professor de redação aqui do site sou, eu sou o fundador e CEO Alexandre Azevedo, mas se você gostou, sendo comigo, imagina com a minha equipe. Para! Eu falei uma coisa. O que eu falei para você? Eu falei que no final aqui do vídeo eu iria falar para você com certeza a respeito de uma novidade que a gente tem para o plano do ano que vem. E isso não era brincadeira. No ano que vem, todo e qualquer plano nosso, principalmente os militares, vão ter o estudo dirigido, que significa que você terá o esquema de aula dada, aula estudada. Ou seja, você terá testes semanais no nosso grupo de Telegram, em que você será obrigado a estudar, você será obrigado a entregar uma lista toda semana para ter a próxima. Não fez? Escolha sua, mas só tem acesso à próxima lista se você tiver feito, no caso, essa primeira. E isso não está, no caso, junto com os nossos exercícios. O site continua tendo as listas de exercícios, os simulados, tudo que já tinha antes. Os propostas de redação. Agora, se você quiser um tratamento personalizado e principalmente não ficar lá dentro de casa, né, meio que dando chance à prevaricação, que é você ficar enrolando, isso é justamente o que você precisava para você ser cobrado. Porque nos tempos de hoje, você precisa de alguém que te cobre para que você consiga andar no estudo em casa. Você tenha lá a sua força de vontade, mas uma hora ela acaba ficando um pouco mais fraca, ela pode acabar ou fraquejar e eu não quero que isso aconteça. Então o estudo dirigido foi justamente um produto inventado para os nossos planos e que a gente já está fazendo estágio beta nos planos atuais como brinde para os alunos, para que você não pare jamais de estudar, sempre de cabeça erguida, sabendo que você será aprovado, classificado e convocado, que é o que importa. Então, galera, fica com a gente aqui no Fábrica D, vai em fabricad.online. Amanhã a gente vai estar fazendo também comentários sobre a prova de matemática e física, que é aquela derradeira que o pessoal mais precisa ver e saber como se saiu. Então fiquem conosco, que a gente está apostando em vocês. Lembram que o segundo dia é o dia derradeiro, é onde a batalha se torna mais acirrada, guerreiro. Mas você vai ver que vai dar bom. Caso você tenha algum conhecido ou você mesmo já acha que precisa contar com o nosso plano, a partir da segunda-feira, como eu falei, você já vai ter o nosso plano EFON 2025 esperando por você. Gostou da novidade? Espalha para os seus amigos. Não esquece, curte, compartilha e comenta. E muito em breve estaremos juntos. Valeu, galera. Tchau para vocês.